Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre a lei da reencarnação, uma das leis mais importantes que impera no universo, nos planetas habitados e que a gente estuda aqui no Espiritismo e no espiritualismo como um todo. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Guido do canal Olhar Invisível. Agora a gente está abrindo mais um vídeo sobre Espiritismo, onde nós vamos falar sobre a quarta lei que a gente estuda, não só no Livro dos Espíritos, mas também nos demais livros, das demais obras aí que a gente acaba estudando no Espiritismo, que é a lei da reencarnação, que é uma das leis mais importantes aí que a gente tem no Espiritismo, no espiritualismo como um todo. E na verdade, o Espiritismo e o espiritualismo, eles estudam, nós estudamos a respeito dessas leis, porque é uma lei que impera no universo. A gente sabe, a gente que está acostumado com a multidimensionalidade, está acostumado aí com a questão espiritual da coisa, a gente sabe como que a lei da reencarnação é importante para o nosso processo evolutivo, porque a partir do momento que a gente escolhe estar aqui na Terra ou em qualquer outro planeta habitado, a gente passa por esse processo da reencarnação. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa lei. E essa lei, ela acontece quando nós estamos trabalhando com projetos que nós chamamos de projetos kármicos, ou projetos expiatórios. O que seria isso? Se você pegar toda a obra de Allan Kardec, ele vai falar para nós a respeito de algumas categorias de mundos. Então a primeira categoria de mundos que ele nos conta é o mundo de provas e expiações. O que é esse mundo de provas e expiações? Por que provas? Provas porque o espírito vai ser treinado, vai ser colocado em uma série de experiências, aonde nessas experiências, a partir das atitudes que o espírito vai ter, a partir dos sentimentos que ele vai emanar, dos pensamentos dele, o espírito ele vai demonstrando o nível evolutivo dele, ou seja, se ele sente raiva, se ele sente ódio, se ele age pela raiva, se ele age pelo amor, se ele pensa coisas boas, se ele emana boas vibrações ou não. Então, a partir do momento que você é treinado, é colocado à prova, em certas experiências, em certos testes, aonde você precisa ser autêntico consigo próprio e emanar aquilo que você está sentindo e agir de acordo, e usar do seu livre-arbítrio para escolher o que fazer, porque tem isso, nós temos livre-arbítrio, a gente escolhe o que fazer, Então, é aquela velha história. Eu não me dou bem com uma pessoa, eu posso ter duas opções. Ou eu posso me reconciliar com a pessoa, ou eu posso criar uma desavença com aquela pessoa. Isso é livre-arbítrio. E aí, pessoal, o que acontece? Dado esses testes onde a gente tem que pensar, temos que emanar os nossos sentimentos, temos que agir conforme o nosso livre-arbítrio, isso é a prova. A expiação, o que acontece? A expiação é quando você está sendo monitorado, ou seja, o plano espiritual está vendo o que nós estamos fazendo. Então, a gente pode esconder as coisas aqui, mas não podemos esconder as coisas lá. Então isso é muito importante. Por isso que é provas e expiações. Prova porque nós vamos ser testados, e expiações porque vamos ser monitorados o tempo todo. Depois nós temos os mundos de regeneração. O que é o mundo de regeneração? É aquele mundo onde você vai transitar. O que acontece aqui, pessoal? Você já passou por todas as experiências, vocês já foram testados, foram treinados nesses mundos de provas e expiação. Então você conseguiu já um nível de consciência já bastante elevado, porque você já adquiriu sabedoria, você já desenvolveu certas virtudes, como amor, como a paciência, como a humildade e tal. Então você já tem o espírito treinado. Você vai passar por um mundo onde você vai se transitar entre o mundo de provas que você estava e o mundo que eles chamam de mundo feliz. Então o mundo de regeneração é um mundo meio termo, onde o espírito ele sai dessas provas e entra em contato com a sua própria natureza espiritual. Vai recuperar a sua natureza mais sublime, que esteve apagada nas provas e expiações. Então, recapitulando, provas e expiações, quando a gente passa por essas experiências para a gente ser treinado, para a gente ser testado e colocado à prova
perante as nossas atitudes, nossos sentimentos, nossos pensamentos. Regeneração, quando nós alcançamos um nível X de consciência, né, que a gente se estabelece, a gente sai dessas provas e vamos para um segundo tipo de mundo onde nós vamos nos encontrar com a natureza espiritual, né? Por isso que se diz que o espírito experimenta a aurora da felicidade, um pouquinho da felicidade, porque, claro, o espírito ele vai recobrar a consciência na vida física de que ele é um espírito, aí ele vai recuperar os valores espirituais, não vai mais viver em função das coisas da matéria e por aí vai, né? Não quer dizer que ele não viva na matéria em termos de vida física, ele ainda experimenta vidas físicas na regeneração, mas com os valores voltados para a espiritualidade, né? Porque as expiações já acabaram, né? Então ele não vai mais ter tanto sofrimento, já não vai mais ter tanta fome, não vai mais ter doenças como a gente está acostumado, né? Não vai mais ter roubo, essas coisas que acontecem na expiação, na regeneração acaba diminuindo muito, muito e acaba até não acontecendo dependendo do grau de regeneração. Quando o espírito já está no mundo de regeneração e a regeneração já está mais adiantada, esse tipo de coisa nem acontece mais. Tá? E nós temos os mundos felizes, que é quando o espírito ele está na plenitude mesmo da sua felicidade, já está na plenitude do seu nível de consciência, né? E aí ele já experimenta outras realidades de manifestação, né? Esses são os mundos felizes aí que o Allan Kardec nos coloca aí nas suas obras, né? E aí depois a gente pode explorar um pouquinho o que são esses mundos felizes, né? Por exemplo, será que isso realmente está em outro planeta, não está? Existem sim planetas, tá, que estão operando em faixas vibratórias muito mais elevadas e que são mundos felizes. Agora, quando você vai para os planos superiores do próprio planeta Terra, né, quando você, por exemplo, imagina lá o filme Nosso Lar do André Luiz, né, que você vê, por exemplo, a mãe daquela menina, aquela menina que ficou totalmente interessada no marido, queria ver o marido, não aceitava a própria morte e tal, né? E queria ficar no marido o tempo todo, tentou descer e passou mal, né? Tanto é que o próprio André Luiz foi lá socorrê-la, né? A mãe dela não precisava mais voltar porque já tinha cumprido o seu resgate. Não sei se vocês se lembram, mas se vocês se lembrarem, ela já poderia estar num outro estágio, mas ela volta para cuidar da filha dela e a filha dela ainda tem esses resgates por conta do marido, por conta dessa situação. E aí a gente consegue perceber, primeiro, a diferença dos espíritos, né? Quando você vai para um projeto de provas e expiações, você encontra espíritos dos mais diversos níveis evolutivos, né? Então nós temos espíritos com bom nível evolutivo em termos de sabedoria, em termos até de virtudes, espíritos com nível evolutivo mediano e espíritos que ainda estão em processos evolutivos assim bem no início da coisa. Então, quando o espírito passa por isso, ele entra numa lei que é essa tal da lei da reencarnação. O que seria a lei da reencarnação? A lei da reencarnação é o seguinte: você é um espírito, você está no mundo espiritual. Você precisa se manifestar no mundo físico, porque é lá no mundo físico que estão as provas que você realmente vai precisar passar, né? Então, quando isso acontece, você tem que cumprir essas provas vestindo um corpo físico, né? Uma roupagem física. Essa roupagem física é construída lá no útero da mãe, né? Essa roupagem física ela é construída depois do ato sexual lá no útero da mãe, mas claro, obedecendo toda uma situação espiritual que a gente vai discutir mais para frente, né? Então, o espírito, quando ele usa essa roupagem ela vai ser utilizada para que o espírito anime essa roupagem, anime esse corpo, ou seja, esse corpo só vai funcionar quando o espírito estiver ali, né? E o espírito vai ter que obedecer certas leis para sustentar o organismo. Então, primeiro, ele vai ter que alimentar o organismo, né? Por isso que a gente come, a gente se alimenta durante a nossa vida física, né? A gente come pelo menos 3, 4 refeições por dia, café da manhã, almoço, lanche e até uma janta, né? Nós temos o sono biológico, muito interessante, porque
através do sono biológico, a gente consegue recuperar as questões do nosso organismo, então recuperamos energia, o cérebro descansa, né? O cérebro acumula as informações do dia a dia, enquanto isso o espírito sai do corpo e vai fazer as suas coisas no mundo espiritual. Então é exatamente por isso que o sono é muito importante, para a recuperação do organismo físico e para que o espírito saia fora do corpo em desdobramento. Se vocês perceberem, a gente passa o quê? A gente acorda praticamente em média às 7 da manhã, 7, 8 horas da manhã, toma o nosso café, vai trabalhar e dormimos de noite, né? De um modo geral. Então é como se a gente ficasse um período em vigília com o nosso corpo físico, depois o resto do outro período a gente deita o corpo físico numa cama, deixa o corpo físico dormindo e tem que se desdobrar, né? E tudo isso por quê, gente? Porque o espírito, ele aguenta ficar um certo período de tempo com o corpo físico acordado, né? Se o espírito não bota o corpo físico para dormir, se a gente tem um péssimo sono, a gente tem problema. Tem problema porque a gente não recupera o nosso físico e tem problema porque a gente não se desdobra todas as noites. O se desdobrar todas as noites é fundamental para que o espírito consiga recuperar as energias, porque a gente tem muito desgaste mental aqui no mundo físico, no trabalho, nas relações com as pessoas, nas energias, tá? Então, esse fluxo de você entrar num corpo físico para se alimentar, para dormir, e quando você dorme você sai do corpo, mesmo não se lembrando, né? E no outro dia você acordar de novo e viver experiências intensas, né? Isso é a lei da reencarnação, ou seja, cada encarnação, cada corpo físico que você entra vai te servir para que você viva uma série de experiências que vão te dar um aprendizado lá na frente, né? Isso significa que a gente aprenda só no físico, aqui no plano físico? Não, né? Só que é no plano físico que a gente tem essas experiências muito marcantes que vão fazer com que a gente aprenda certas lições, né? Experiências, por exemplo, quando a gente tem coragem para fazer alguma coisa, quando a gente sente medo, quando a gente sente fome, né? Porque essa fome é o alarme de alimentação do corpo físico, né? Se a gente vê o nosso corpo físico é como se fosse um aparelho. A fome é como se fosse um alarme da gente ter que alimentar o corpo físico, né? Só que a sensação de fome é sentida pelo espírito. O espírito sente essa fome, sente ódio, sente angústia, sente raiva, coisas que a gente vai adquirindo esses sentimentos durante as nossas passagens pela vida física, né? E aí, claro, depois quando a gente volta para o mundo espiritual, a gente carrega tudo isso junto, tá? Mas são justamente esses sentimentos que a gente sente no físico, junto com as nossas atitudes, é que vão nos treinando para que nós nos tornemos pessoas melhores. Então é por isso que a lei da reencarnação ela é muito importante, porque ela garante que a gente viva as experiências certas nesses corpos aqui na Terra, né, ou em outro mundo habitado, aonde nesses corpos a gente vai passar por essas experiências que vão fazer com que a gente então cresça enquanto espíritos, né? Então é para isso que existe a lei da reencarnação, né? Essa lei da reencarnação ela acontece não só nos espíritos humanos, mas também acontece em outros espíritos. Por exemplo, o cachorro reencarna, o gato, o pássaro, tá? Então, se você tinha lá um animal de estimação e esse animal de estimação morre, na verdade ele desencarna e vai renascer de novo em outro contexto, em uma outra situação, né? Então, é uma lei natural, é uma lei biológica, né? Que todos os planetas físicos que têm vida física passam por isso, tá? Então, você precisa de ter um espírito que anime corpos biológicos para que essas vidas físicas aconteçam, tá? Sem isso, nós não temos como garantir a vida física em planetas físicos, tá? Por exemplo, um exemplo muito comum, os exilados de Capela. Como é que eles viviam lá em Capela numa vida física? Eles viviam porque existe a lei da reencarnação, né? Se você pegar qualquer outro mundo habitado, né, aqui a gente não tem tanta informação a respeito dos outros mundos habitados,
mas vamos levar em consideração que nós temos planetas aí que têm praticamente condições muito parecidas em termos de clima, em termos de energia, em termos de ecossistema, né, distância do Sol, né, zona habitável, né? Isso aí a gente chama na física de zona habitável, aonde é possível de ter sim vidas físicas, né, e que são planetas fora do sistema solar. E aí, né, quando isso acontece, eu preciso que aconteça a encarnação, né, desses espíritos em corpos físicos, para que esses planetas sejam populados, habitados e os espíritos vivam as suas experiências. Esse foi o vídeo sobre a reencarnação, a lei da reencarnação. É uma lei que está em vigor, né, e que vai continuar em vigor para garantir a nossa evolução, graças a Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, continua acompanhando o nosso canal e ajudando a divulgar o trabalho. Se você é uma pessoa que está entrando aqui pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, torne-se um membro aí e continua ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho para que isso chegue a mais pessoas. Feito? Então, até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus, muita paz, muita luz.